Nossa gratidão pela sua vida, pela sua família, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem consolado, o Senhor tem nos amparado. Queremos te convidar para mais uma pregação, mais um texto na leitura da Palavra de Deus. Que esse dia seja especial, que Deus te abençoe. Vamos orar e queremos orar com você. Bondoso Deus e Pai, nós queremos agradecer-te pelas bênçãos recebidas até aqui. E queremos, ó Deus, agora pedir a Tua bênção nesse momento de reflexão, de leitura, de entendimento. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale conosco, Senhor, nos abençoe e nos guarde nesse dia, nesse instante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Estamos vivendo uma época de tanta confusão religiosa, com soluções mágicas e deuses para todos os gostos e demandas. Encontramos pessoas com muita dificuldade de identificar o que é verdade e o que não é. Há os que afirmam haver muitos caminhos para chegar a Deus. E alguns até defendem que o verdadeiro caminho é o próprio homem, que poderia tornar-se Deus. Fizeram uma maradona de Deus, mas ele já foi embora. Vejam bem, tantas teorias aceitas como verdades fazem com que muitos duvidem se a Bíblia está correta ao afirmar que o único Deus é o que seguimos. Vejam o texto lido há pouco antes. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 7, versos 9 e 10. Diante de tantas opções, pergunto: em quem você realmente crê? Veja a história que eu vou te contar agora. Em 2 Crônicas, capítulo 32, Esdras nos mostra os diversos e importantes acontecimentos ocorridos no reinado de Ezequias, como por exemplo, o ataque de Senaqueribe, rei da Síria. Após a reforma espiritual promovida por Ezequias, ele foi surpreendido com uma iminente ameaça de um poderoso inimigo, o rei Senaqueribe. Todas as suas investidas contra as demais nações foram bem-sucedidas. Isso lhe deu confiança e o tornou arrogante, de forma que ele comparou o Deus de Israel aos deuses de outras nações. Disse ao povo que não confiasse nesse Deus, pois assim como os deuses das nações não poderiam livrá-las, o Deus de Israel não poderia fazê-lo. Ao ouvir a afronta, Ezequias se humilhou, chorou e orou. Com ele estava o profeta Isaías e o povo no mesmo sentimento. Quando viu a humilhação de todos e a afronta do rei Senaqueribe, o Senhor Deus enviou um anjo e este matou todos os homens de combate e os oficiais do rei Senaqueribe, que estavam ali em apenas uma noite. O rei da Síria fugiu envergonhado e foi posteriormente assassinado pelos próprios filhos. Com isso aprendemos: primeiro, ninguém insulta o Senhor e fica impune. Em momentos de calamidade, devemos buscar ao nosso Deus.
Não há nada impossível para Ele, eu diria. E por último eu afirmo, devemos nos manter crendo. Porque com Deus e Judá seria diferente. Porque Deus é o único e verdadeiro Deus que cuida do seu povo e o protege. Não é nisso que você acredita, que eu acredito. É em Deus que está a nossa confiança, ou em outros deuses, amuletos, homens, poder. Onde está a sua fé? Deus de verdade é aquele que age, e para comprovar isso é preciso deixar Deus agir em sua vida. Não busque ajuda em outros caminhos, mas naquele que é único e verdadeiro. Quando nos deparamos com as tribulações, podemos tomar duas atitudes. Primeiro, chorar amargamente e olhar para as nossas quase inexistentes possibilidades. 2, nos fortalecendo em Deus e usando suas armas e estratégias. Quando Ezequias percebeu que aquele rei, Senaqueribe, estava avançando com as suas tropas, foi reunir-se com um conselho de príncipes para traçar um plano estratégico a fim de barrar a invasão do inimigo. Decidiram então cortar algo que o inimigo pudesse usar para se fortificar. Taparam as fontes das águas. Dessa forma, o inimigo seria enfraquecido. Da mesma forma, em nossas lutas, precisamos estar atentos, a fim de identificar algo que esteja dando força ao nosso adversário. E cortamos, ou seja, tapamos as brechas. Na guerra espiritual, veja bem, usamos armas espirituais que são invisíveis, mas poderosas. Veja lá o texto bíblico em 2 Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, físicas, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, verso 4. Deus nos deu armas poderosas para serem usadas nas guerras espirituais, e muitos de nós agimos como se estivéssemos entregues à própria sorte, quando não é verdade. Uma das armas que o Senhor nos dotou é o nome de Jesus. O nome de Jesus. Filipenses 9:10 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Outro texto diz assim: o Senhor Jesus disse: e esses sinais seguirão os que creram em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lemos lá Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Essa arma poderosa seria suficiente, mas Ele nos deu muito mais. O texto de Apocalipse 12, 11 diz assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse 12, verso 11. Tanto o nome de Jesus quanto o seu sangue devem ser usados para enfrentarmos o mal. Eles já são garantias de vitória. Da mesma forma, precisamos conhecer a sua palavra, suas promessas, e apresentá-las em oração, e assim contar com os anjos do Senhor para agirem em nosso favor. Bendizei ao Senhor, anjos seus
magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103:20, essa é uma das promessas de Deus. O povo de Deus tem de ser forte, destemido, pois afinal Jesus já venceu o diabo e destruiu todas as obras dele. Para isto o Filho de Deus, olha o que diz a Bíblia, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essa é uma verdade que está lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, o finalzinho do versículo. Contudo, infelizmente, não é o que se vê ante as investidas do inimigo. Para muita gente a fé é maravilhosa, até surgirem os problemas. Com certeza o Senhor peleja pelo seu povo, mas há coisas que os seus filhos e filhas precisam saber, para que a mão de Deus opere em seu favor, em meu favor. Muitas vezes o inimigo nos ataca por não estarmos atentos, ou temos deixado brechas espirituais abertas, possibilitando assim a sua investida, o seu ataque. Precisamos nos colocar sempre na presença de Deus, vigiarmos, orarmos, estarmos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando ao nosso espírito e nos fortalecendo na sua força. Assim, estaremos a um passo de conquistar a vitória, equipados com as armas espirituais que o próprio Senhor nos colocou à disposição, e sabendo que Ele próprio guerreará as nossas guerras. Não precisamos temer as investidas do inimigo, pois ele já é um perdedor com um destino traçado por Deus. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos seus pés. Essa é uma verdade. Romanos capítulo 16, verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos seus pés. Que você possa crer nesse Deus verdadeiramente. Nesse tempo de pandemia, as pessoas estão se afastando, as pessoas estão se esfriando na fé, as pessoas não sabem mais nem quem crer. E eu estou te convidando, confia nesse Deus verdadeiro, e você verá maravilhas na sua vida e na sua família. Nós convidamos então você a vir ao culto, esteja conosco. Eu vejo tanta gente passeando em tantos lugares, menos na casa de Deus, na casa de oração. Venha estar conosco, venha orar, busque a presença de Deus e saia daqui como vitorioso no nome de Jesus. Amém? Nós queremos orar com você nesse instante. Pai, nós declaramos aqui a vitória no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, sobre a vida do teu filho. Ele e ela que atravessa agora momentos difíceis, tribulações, os ataques do inimigo, que tem lançado, Deus, dardos contra a vida do teu filho e da tua filha, nós quebramos no nome de Jesus. Traz, ó Deus, paz, traz a vitória, traz a bênção na vida do teu filho, ó Deus, levanta, tira essa depressão, cura essa enfermidade, ó Deus, tira esse desânimo desse coração, Senhor, tira o engano que o inimigo tem colocado na vida do teu servo, da tua serva. Nós somos mais que vencedores, declara a tua palavra, vencedores no nome de Jesus. Nós somos vencedores. Dá-nos então, ó Deus, a tua graça e a tua bênção sobre nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Receba a bênção, estenda as tuas mãos e seja abençoado ao final deste culto. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes no amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a bênção de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, esteja conosco hoje e permaneça para todo sempre. Amém, amém.